Retornando nesse segundo bloco, você confere agora o que foi a palestra da doutora Denise Carreiro aqui no quarto Gluten Free, segundo Zero Lactose e primeiro Expo Alimentos Funcionais. Esse trigo, vamos pensar assim, de 40 anos para cá, ele foi sofrendo um processo de aprimoramento genético, porque se descobriu que o que rende é o glúten, né? É o que rende, é o que faz crescer, é o que dá aquela massa bonita. Então, o que foi acontecendo? Foi se aprimorando esse trigo para que ele aumentasse, vamos falar assim, em 40 anos, em torno de 20 vezes a quantidade de glúten. O cruzamento genético entre as espécies, né, do trigo, do Triticum aestivus, né, a hibridização, resultou numa nova espécie que atendia com sucesso todos os objetivos iniciais. Entretanto, não foram consideradas essas novas características para o consumo humano. Os geneticistas presumiram que essas modificações genéticas não afetariam os seres humanos. Com a hibridização, as proteínas do trigo sofreram uma alteração estrutural que resultou em 14 novas proteínas de glúten, né? Quando comparadas com espécies mais antigas, as novas variedades expressam maior quantidade de proteínas de glúten que estão associadas, por exemplo, à doença celíaca. Então, a hora que você pega essa pessoa, os sintomas que ela tem, que ela teve durante uma vida toda, e vai avaliar o comportamento alimentar dela, aí sim, aí vai ficando cada vez... Eu brinco, eu falo que o organismo não mostra, ele grita, né? Só que, infelizmente, ele não é ouvido, né? E a hora que você começa efetivamente a pegar essa história da pessoa, associada com a alimentação dela, vai ficando mais claro, cada vez mais fácil da gente diagnosticar. E pensando no desenvolvimento das alergias de uma maneira geral, antes de pensar em alergia, a gente pensa na reação adversa aos alimentos, tá? Então, o que é uma reação adversa aos alimentos, né? Então, a gente tem, na verdade, uma reação anormal, tá? A qualquer substância, seja aditivo, ou seja alimento, ou seja, substâncias que são ingeridas com o alimento e que, na verdade, não deveria ter dado aquela reação. Bom, então por que deu? Bom, pode ser tóxica. E a gente tem as não tóxicas. Essas não tóxicas, elas dependem de uma suscetibilidade individual. E das não tóxicas, nós temos as intolerâncias. As intolerâncias não são mediadas pelo sistema imunológico. Então, a gente tem, por exemplo, intolerância à lactose, que até hoje é a coisa que o pessoal mais confunde com as alergias à proteína do leite de vaca. Quantas vezes as pessoas estão com uma big alergia à proteína do leite de vaca e qual é o diagnóstico? Intolerância à lactose. Distúrbios de detoxificação. Então, muitas vezes a pessoa entra em contato com alimentos ou com substâncias presentes nesses alimentos que sobrecarregam a capacidade dela de detoxificar, de eliminar toxinas. Por quê? Porque quem elimina toxina é vitamina, mineral, são os aminoácidos sulfurados. Então, muitas vezes a pessoa está com sobrecarga de coisas para ser eliminada e falta de nutrientes para fazer o trabalho. Aí entra mais uma, né? E aí ela acaba dando aquelas sintomatologias por um processo de distúrbio de detoxificação. E nós temos as alergias que são mediadas pelo sistema imune. Uma grande parte dos problemas que o glúten pode causar no organismo vem em relação a alergias. Por quê? Porque existe reação do sistema imune. De uma maneira geral, muito bem estudados são os mecanismos de hipersensibilidade de gel e cones, né? Onde a gente tem aí pelo menos 4 mecanismos descritos. E desses mecanismos, o tipo 1 e o tipo 3 são os mais relacionados com alergia alimentar, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma proteína mal digerida entrou no organismo, estimulou o sistema imune para poder combatê-la. E qual é essa ação? De novo, depende da predisposição genética. O que mais tem relação com o nosso dia a dia, né, atual hoje, é principalmente as alergias mediadas por IgG e IgM, sistema do complemento. Elas são respostas tardias, inflamatórias, né? E ela depende de quantidade. Por quê? Aí vem aquilo que eu falei. Entrou uma proteína mal digerida, o organismo vai ter que combater. Aí vamos imaginar que isso está sendo frequente e está acontecendo aqui. O que pode dar?
rinite. Mas se for aqui, sinusite. Também se for aqui, otite. Ou amidalite, laringite, faringite, ou bronquite, ou esofagite de refluxo, ou gastrite, ou colite. Essas substâncias pró-inflamatórias liberadas para combater uma proteína mal digerida pode ocupar receptores de insulina. E ocupando receptores de insulina, causar resistência celular à insulina. E aí, a partir daí, pode levar desde um aumento de gordura abdominal até um processo de alteração de colesterol, de triglicérides, de retenção de sódio, eliminação de cálcio, retenção de ácido úrico e ainda interferir em liberação hormonal. Tá? É claro que a genética é importante, mas ela é determinada pelo meio. Então, com certeza, é um fator aí que predispõe ao processo alérgico. A única coisa capaz de formar uma célula imunológica é nutriente. Então, quem forma as enzimas digestivas, os hormônios, as células de defesa, os neurotransmissores que equilibram a parte mental e emocional, quem faz o nosso organismo eliminar toxinas, vitaminas e minerais e aminoácidos sulfurados e muitos fitoquímicos também são necessários para a detoxificação com ação antioxidante. Então, na verdade, quem executa a função e quem determina as nossas funções são os nutrientes. Então, só para resumir, alergia é qualquer reação orgânica a uma substância normalmente inofensiva mediada pelo sistema imunológico. Há um aumento explícito de sinais e sintomas provocados por processo alérgico que, ao não serem tratados, evoluem no desenvolvimento de doença crônica não transmissível. E os processos inflamatórios são predominantes quando a gente pensa em doença crônica não transmissível, né? E uma alergia tardia? Uma alergia tardia são desequilíbrios orgânicos provocados pela absorção de macromoléculas, principalmente proteicas, mediadas pelo sistema imune, podendo desencadear sintomas físicos, mentais e emocionais com reações que podem acontecer de 2 horas até 3 dias depois do contato inicial com a substância que o desencadeou. Mas que para isso acontecer, vai precisar da ação de fatores somatórios e principalmente de alto consumo do alimento. É como eu brinco, eu falo, vai encher o potinho. Eu como hoje, amanhã, depois. E essas substâncias vão aumentando no organismo. A hora que ela transborda o potinho, ela dá sintoma. Só que a hora que ela dá sintoma, eu não ligo mais o nome à pessoa. Faz tanto tempo que eu como aquele alimento, por que agora ele está me causando problema? Então, a partir daí, a gente vai não conseguindo relacionar efetivamente. Por isso que o nome vem de alergias tardias, escondidas ou irreconhecidas, tá? Que a gente mais conhece. São basicamente mediadas por IgE e IgG, sistema do complemento, mas existe a participação de IgE, né? Então, nesse grupo de doenças, elas formam macromoléculas e esses imunocomplexos, eles são agregados instáveis, formados pela associação entre antígeno e anticorpo em vários estados de equilíbrio, tá? Em condições normais, eles vão ser removidos pelo sistema monocítico fagocitário, mas se não der conta do recado, eles vão acabar se ligando ou ativando o sistema do complemento, tá? As manifestações clínicas costumam variar em tempo, intensidade e gravidade, mesmo quando desencadeado por um mesmo alergeno. Embora essa classificação de Gell e Combs constitui um sistema prático para a compreensão de mecanismo imunológico, essas reações nem sempre ocorrem isoladamente, podendo haver coparticipação ou simultaneidade de mais de um tipo. É comum as reações tipo 1 e 3 coexistirem, tá? O intestino é aquele que fala nutriente entra, tranqueira não, né? E uma proteína mal digerida para o organismo não é bem-vinda. Vitamina A é fundamental para a formação de célula tolerogênica. A vitamina D, acho que qualquer um de vocês hoje já ouviu falar da importância da vitamina D na determinação do sistema imune. E também acho que qualquer um de nós que fizer exame de vitamina D vai estar baixa, né? Hoje em dia você reza para ela estar razoável, né? Normalmente ela está muito baixa, tá? E um dos principais suportes imunológicos que a gente tem é a vitamina D, neurotransmissores, assim como falta de nutrientes, ação antistamínica, anti-inflamatória, antioxidante e detoxificante. Então, voltando lá para aquelas reações adversas ao glúten, se a gente pensar no comportamento alimentar atual, onde as pessoas pararam de comer comida que a natureza deu. Hoje em dia, elas só comem a comida que a indústria deu. E se a gente pegar nos alimentos industrializados, mais de 90% é leite,
trigo e soja. Junto com isso, se a gente pensar no organismo como um todo, né, o cérebro não está separado do corpo, né? Ele faz parte do corpo. E os mesmos nutrientes que formam todas as nossas células também formam, 60% do cérebro é feito de gordura. Os neurônios, a bainha de mielina, os hormônios reguladores, são feitos de nutriente que determina essas funções. E o pico do desenvolvimento do cérebro se dá do terceiro trimestre da gravidez até os 18 meses de vida da criança. Esse é o pico do desenvolvimento cerebral, com mamadeira de Coca-Cola, né? Danoninho, ou iogurtes, né? Que são usados aí no lugar de fruta. Não é tomar o iogurte, não é consumir o refrigerante, não é esse o problema. É isso que a gente tem que ter, porque aí fala assim, é radical, nada pode, né? Não é radicalismo, é adequação, tá? Em que momento dá, para quem dá, no lugar da comida. Então eu deixo de dar, muitas vezes, o nutriente para dar produtos cheios de aditivos químicos. Como é que vai formar essa criança? Isso tem vários dados do Ministério da Saúde mostrando que até 3 meses de idade, 67% das crianças já consumiam os produtos industrializados. Dados que foram publicados há pouquíssimo tempo atrás. Tá? E, pensando em tudo isso, a gente vai pensando como é que vai formando o organismo para depois lidar com o glúten, com o leite ou com qualquer outra proteína alergênica. Quer dizer, a gente vai perdendo a capacidade de lidar com isso. É isso que a gente precisa levar em consideração. Principalmente porque quem modula o nosso sistema imunológico são os nutrientes. E a gente tem uma estatística mostrando um aumento de 400% de refrigerante, de 74 para 2003. O aumento de 400% de refrigerante, 400% de biscoito, 300% de embutido, um aumento de 82% no valor total energético de alimentos prontos e uma queda substancial no consumo de arroz, feijão, batata, peixe, ovo e a Organização Mundial da Saúde, que preconiza no mínimo 400 gramas de legume, verdura e fruta por dia para prevenir doença crônica não transmissível. Esses estudos mostraram que a população brasileira come 1/3 do mínimo preconizado, em média. Tá? Aí a gente começa a entender por que não só o glúten, mas qualquer outra proteína mal digerida pode levar a sintomas no organismo. É por falta total de defesa, de desequilíbrio nutricional. Associado a isso, a gente tem dados da Associação Brasileira de Indústria Alimentícia, da ABIA, mostrando que os alimentos que contêm os aditivos mais relacionados a reações adversas estão presentes em refrescos, refrigerantes, iogurtes, leite aromatizado e fermentado, gelatina, pó para pudins e similares, sorvete, chocolate, bolacha recheada, bala, chiclete, pó para suco. Aí você pergunta, você toma refrigerante? Não, doutora, só suco, né? Qual? Light. Tá? Então, assim, você toma refrigerante, doutora? Não, doutora, só se for o zero, né? Como se aí você tirasse todos os aditivos químicos e não fosse interferir em todo o equilíbrio do organismo. E sulfitos presentes em refrescos, refrigerantes, embutidos, e um extremamente tóxico, neurotóxico, chamado glutamato monossódico, que é altamente colocado em temperos prontos, caldo de carne, galinha, sazon, shoyu, aginomoto, como é que fala? Temperos prontos de salada. Então, o que acontece? A gente vai tendo hoje um panorama no comportamento alimentar aonde falta nutrientes, sobra tranqueiro, né? E uma alimentação extremamente monótona. Onde você pergunta, qual que é o teu café da manhã? Leite com café, pão com manteiga. Ou pão com queijo. Ou pão de queijo. E vai, quer dizer, então o que acontece? Começa a ter um processo extremamente monótono. O que você janta? Jantar pesa, lanchinho, né? Então, as pessoas pararam de comer comida e começaram a consumir lanches, muitas vezes na janta, no almoço, tá? E até de madrugada, quando a gente brinca, né? Então, o que acontece? É o que eu estava colocando até com o senhor antes da gente começar a palestra. O problema é o radicalismo dos dois lados. Quando não se trata de doença celíaca. Doença celíaca é a única situação onde realmente tem que fazer o quê? Radicalizar. Sem glúten. Acabou. E aí é muito importante o acompanhamento adequado nutricional
para substitutos de equivalentes adequados nutricionalmente. Olha, nutricionalmente, né? Energeticamente e paladar. Então, gostou? Mas a gente continua na semana que vem, porque é muita informação, muita coisa importante para você, telespectador do programa Mais Saúde, continuar acompanhando. Tivemos, assim, palestrantes fantásticos hoje e nós vamos continuar mostrando para vocês aqui do 4º Gluten Free, 2º Zero Lactose e 1º Expo Alimentos Funcionais. Até a próxima semana.